sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Tributário Sem Mistérios. Estava resolvendo algumas pendências aí dos bastidores esse mês de julho. Voltei com um tema super bacana, no sentido de bacana pra gente conversar e bacana pra gente debater, mas infelizmente muito triste no sentido, né, de providências que vão ter de ser adotadas aí nos próximos episódios com relação àquela determinação da Prefeitura de São Paulo com relação à cobrança do Imposto sobre Serviços, do ISS, em detrimento às verbas, os honorários de sucumbência. Já escutou falar sobre isso? Viu alguma notícia sobre esse assunto? É esse o tema do nosso encontro de hoje. Então, se isso te interessa, saber um pouco mais o que aconteceu e quais são alguns pontos relevantes para a gente tratar sobre esse tema, continua assistindo esse vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, eu recebi muitas mensagens de vocês aqui do YouTube perguntando sobre os vídeos, expliquei para os que me chamaram o que estava acontecendo, né? Alguns problemas de saúde familiares, então eu tive que dar prioridade à saúde e à família, né? Então, se você não me segue ainda no Instagram, @tributariosm, quase esqueci o meu próprio Instagram. Esse tema é interessante para quem é advogado e para quem é advogado tributarista especificamente, com as oportunidades de prospecção com esta tese, né, que vai vingar muito em breve, vai tomar uma repercussão de natureza talvez até nacional. Vamos acompanhar, né? 4 de julho de 2022, eu tô deixando alguns exemplos de notícias que foram vinculadas com relação a esse tema. Mas 4 de julho de 2022, nós tivemos uma solução de consulta de número 20 publicada pela Prefeitura de São Paulo com essa orientação de que o ISS incide sobre as verbas, né, os honorários sucumbenciais. Aquele valor lá que a parte paga quando perde, né, o valor que você paga quando você perde o processo, os honorários de sucumbência, tá? Então, o ponto central aqui da questão e da discussão é: tá certo incidir o ISS sobre essa verba? Sim ou não? Então a gente vai ter argumentos atualmente, principalmente com a relevância recente, atual do debate, as discussões estão acaloradas no sentido de: então, se defende que incide sim o ISS porque é um valor de honorários de sucumbência e, portanto, essa é uma forma de remuneração do profissional, do advogado, e por ser uma remuneração, um valor, uma vantagem que ele vai auferir ali, naquele caso concreto, específico, referente à verba, a honorário sucumbencial, portanto, deveria incidir, enquadrar no conceito de prestação de serviço, que é uma troca ali que ele está tendo. Então, incide sim ISS. E tem o outro lado da moeda, um outro ponto de vista, que não concorda com a incidência do ISS, exatamente pelo valor dos honorários sucumbenciais não dizer respeito à prestação de serviço do profissional no sentido de prestação de serviços para fins de ISS. E é isso que é importante você entender. O imposto sobre serviços, a hipótese de incidência, o que dá legalidade a esse tipo de cobrança é exatamente ser uma prestação de serviço. Só que o conceito de prestação de serviço, o que é serviço para fins desse imposto, ele tem uma classificação própria. A gente tem a lei complementar que regulamenta quais são os serviços que estão sujeitos à cobrança desse imposto, ISS. Tá, já passamos daquela história de que a lista é taxativa, porque a gente já viu e já comentou, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu site. Inclusive, se você não é inscrito, também pode se inscrever lá no site para receber conteúdos semanais direto no seu e-mail. Estou deixando o site aqui no rodapé. Já comentamos que, embora a lista, né, a lei complementar tenha uma lista anexa com os serviços, o STJ já deixou consubstanciado, já concluiu que ela admite interpretação extensiva. Só que o item da lista que fala, que diz respeito, né, a advocacia, enfim, é o item 17.14, fala assim: advocacia. Então, será que os honorários de sucumbência poderiam ser interpretados de forma extensiva?
a ponto de gerar a cobrança de um imposto, então, dessa natureza como o ISS? Outra questão que a gente coloca aqui, né? Além exatamente da questão do item contido ou não na lei, se honorários de sucumbência é a interpretação extensiva do serviço, do item que fala sobre serviços aí de advocacia, outra questão que a gente também enxerga é que a sucumbência ela é uma obrigação legal. Então, não é uma obrigação pactuada entre as partes como num negócio jurídico de prestação de serviços, entendem? Então, nesse sentido, a gente também poderia questionar a configuração, ou nesse caso, do meu ponto de vista, não configuração de um elemento super importante para enquadrar esse conceito legal do ISS, entendem? Então, recapitulando aqui, a gente não tem um item na lista que preveja isso de forma expressa. O STJ admite interpretação extensiva de algum item que tenha lá. Mas será que o item que fala de advocacia a gente pode fazer interpretação para o honorário de sucumbência? E se puder, aí o outro ponto, segundo ponto, né? Primeiro ponto, lista. Segundo, a sucumbência ela decorre de uma obrigação legal, não é algo pactuado entre as partes, não diz respeito à prestação de serviço, é uma obrigação que decorre de natureza legal. Então, será que a gente poderia realmente atrair a incidência do ISS nesse caso? Depois a gente entra também em alguns problemas, como por exemplo de regularidade fiscal da declaração dessa natureza, porque daí a gente vai ter uma emissão de nota fiscal como? Como é que o advogado ali na situação vai emitir uma nota fiscal se quem não pagou não foi o cliente? Então você percebe que entra em confronto. E assim, se você for pensar, vamos tentar defender. Se você for pensar que incide o ISS, porque aquilo, o honorário de sucumbência é uma remuneração que o advogado vai receber, peraí, remuneração ao ferir renda ou qualquer vantagem, não é hipótese de incidência do imposto de renda? Não, a gente não pode perder o senso, a técnica do imposto, que o imposto sobre serviço ele incide sobre serviços, não sobre remuneração. Oferir renda é hipótese de incidência do imposto de renda, não é isso? Imposto sobre serviço incide sobre serviço, e com isso a gente tem que ser muito técnico, senão a gente fica tributando o mesmo fato de várias formas. E aí isso me parece errado, ok? Então, qual que é a grande questão aqui? A gente dividir o que é prestação de serviço, o que é remuneração do profissional. O ISS ele tem que incidir apenas sobre a prestação do serviço. E aí a gente tem que classificar, certo? Muito bem. Caracterizar muito bem o que é uma prestação de serviço para a gente não cair no erro de sair tributando coisas dizendo que tudo faz parte do serviço. Tá? E aí, então, qual que é a oportunidade? Sinalizando que alguns outros municípios estão adotando conceitos semelhantes, né? De entendimento em tributar pelo ISS o honorário de sucumbência. Escritórios de advocacia, os advogados aí já impetrarem um mandado de segurança preventivo. Procurar um profissional da sua confiança, né? Da sua própria confiança, advogar em causa própria. E aí, o que tem que fazer? Sabendo que alguns municípios já estão adotando conclusão semelhante, estão começando também a orientar pela tributação do ISS, os honorários de sucumbência, é super importante impetrar um mandado de segurança preventivo para evitar esse tipo de cobrança, tá? Eu não sei como é que está funcionando isso de forma administrativa em alguns municípios, né? Até aqui na minha cidade até agora não soube de nada, porque é bem recente essa conclusão, né, específica lá em São Paulo, mas já está respingando em vários outros municípios que também estão adotando entendimento semelhante, mas é importante a gente ficar bem atento com isso para evitar futuros dissabores, né? Então já ajuizar um mandado de segurança preventivo garantindo aí, pelo menos em sede liminar, talvez, que não seja recolhido nenhum tipo de tributo, tá? Principalmente se você está na iminência de receber honorários sucumbenciais se você for advogado. Joia? Outros comentários vocês podem colocar aí abaixo no vídeo, a gente vai conversando, vai respondendo, eu também estou acompanhando, porque isso, como é bem recente, né? Estamos no começo do calor do debate e quero saber dos próximos episódios, quero ver decisões, se vai sair alguma decisão
sobre isso. Estarei acompanhando aqui, se vocês quiserem também acompanhem, compartilhem aí nos comentários o que vocês vão achando, vamos trocando figurinhas, beleza? Vou voltar aqui pro meu café, pro meu expediente. Hoje é sexta-feira, já são 3h32 da tarde, já a sexta-feira tá pedindo aqui, né? Um abraço pra vocês, gente, bom domingo, viu? Se tá assistindo domingo, outro dia da semana, um bom dia pra você, uma boa noite, boa madrugada, boa tarde, fiquem com Deus e aquele abraço com café. Tchau! E não se esqueça de se inscrever neste canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com quem possa se interessar sobre esse tema, mas principalmente, gente, se inscrever no canal é super importante, a forma de vocês retribuírem o meu trabalho, que não tem custo nenhum aqui pra vocês, gratuito. Tô tentando ajudar vocês aí a ressaltar alguns pontos importantes de alguns temas que considero relevante, tá bom?